abordar a temática da educação é sempre uma felicidade muito grande para nós que trabalhamos na área. Eu sou um espírito tão endividado com a educação que eu nasci literalmente dentro de uma escola. Minha mãe tinha uma escola e é daquela época que as mulheres tinham bebê em casa. Então, nós morávamos em casas grandes, onde ela dividia uma parte para a escola e uma parte, né, para a nossa vida. E como naquela época era na base da parteira, quando me perguntam onde nasceu, eu disse, numa escola. Já nasci dentro de uma escola, fui alfabetizada e educada por minha mãe durante o chamado curso primário, né? E, graças a Deus, permanecemos com o envolvimento, inclusive na área profissional, também com a questão educacional. E no movimento espírita, atuando mais especificamente junto ao trabalho da evangelização da criança e do jovem. Então, nós permanecemos nessa área, nessa temática e nessa vivência que nos traz ao coração uma alegria e principalmente um alerta muito grande sobre a sua importância na nossa vida pessoal, na nossa vida social e neste exato momento, principalmente no processo de transição para o mundo de regeneração. Por isso, sempre nos chamou a atenção também o conjunto de textos da própria codificação alusivos à educação. Não apenas aqueles textos em que os espíritos evocam a importância e a necessidade da educação, mas com um gosto muito especial pelos comentários de Allan Kardec em relação à temática. O nosso Allan Kardec, emérito codificador da doutrina espírita, educador. Aos 21 anos de idade, profere um discurso em que traz as suas críticas ao sistema educacional francês da época e apresenta, desde então, as suas ideias pedagógicas, inspiradas, em especial, no pensamento e na vivência de Pestalozzi, com o qual estudou no Castelo de Verdun, conforme todos nós sabemos. Mas é principalmente em Allan Kardec, em Hippolyte Léon Denis Rivaio, que nós vamos encontrar algo curiosíssimo, quando ele, ainda muito jovem, 24, 28 anos de idade, ainda apresentando ao parlamento francês as suas considerações, as suas críticas, ele externará, em dado momento, também um desejo que ele tinha. Ele apresentaria para aqueles que o conheciam o ideal que ele desejaria atingir, embora depois houvesse dito, afirmado, que não havia atingido, não havia concretizado. Seria a escrita, a produção de uma grande obra de pedagogia. E quando nós, então, nos debruçamos hoje, em especial sobre o Livro dos Espíritos, nós entendemos que, de fato, Hippolyte Léon Denis Rivaio, grande professor inclusive revolucionário para o seu momento histórico, porque se preocupava com a educação das moças, porque já dava aulão, antes do pessoal espalhado pelo Brasil dar aulão para a turma que não tem recurso para pagar cursinho, ele já dava aulão, de graça, ensinando especialmente física, química e biologia. Nós vamos encontrar, na verdade, um Allan Kardec, produtor da codificação, um Hippolyte Léon, produtor de diversos livros didáticos, e nós diríamos hoje, após algumas leituras mais aprofundadas, com um olhar mais direcionado, Hippolyte Léon Denis Rivaio não escreveu a obra que queria, uma grande obra de pedagogia, mas o codificador, Allan Kardec, foi aquele que organizou para nós, que sistematizou, que ordenou, que classificou, que comentou matérias da obra que, no nosso entendimento particular, se constitui numa obra extraordinária de educação. O Livro dos Espíritos nos apresenta, nos descortina uma cosmovisão, uma visão completamente diferente do homem, da sua relação consigo próprio, com o próximo e com Deus, situando-o dentro de uma nova filosofia da educação completamente original. E não existe qualquer outra filosofia que tome de uma compreensão, de uma visão de homem, de mundo, de vida, de existência, como a doutrina espírita nos apresenta. Então, o nosso codificador
foi personagem importante na construção da grande obra de pedagogia que ele quis escrever, que os Espíritos escreveram e que ele teve a oportunidade de sistematizar e nos oferecer. Por isso, nós hoje vamos convidar todos os nossos ouvintes a, daqui a pouquinho, nós começarmos uma surra do Livro dos Espíritos, para a gente ir exatamente garimpando onde estão as ideias pedagógicas, onde está a filosofia da educação à luz da doutrina espírita, como dissemos, a filosofia originalíssima, porque não pega o homem na sua temporalidade material, mas porque vê o homem com o seu ontem, como até mesmo Platão conseguiu ver, mas vê também com o seu amanhã. E mais do que isso, vê o processo pelo qual o homem, espírito imortal, ele vai construindo-se, formando-se enquanto ser espiritual nas experiências reencarnatórias, no seu processo de autoiluminação, que no final das contas é o próprio processo de educação. Chama-nos a atenção que nos dias de hoje, muitas pessoas estudiosas, leitoras, percebem o discurso de grandes autoridades, não só na área da educação, na área da psicologia social, na área da economia, que levantam as suas vozes denunciando a problemática do mundo contemporâneo, situando muitos deles aí a questão educacional. Ouvimos o Edgar Morin, ouvimos a professora da Universidade Autônoma de Barcelona, Marina Subirats, ouvimos o nosso português querido, Boaventura dos Santos, ouvimos outros autores, como o Dr. William Damon, a maior autoridade em psicologia moral, em estudo do desenvolvimento moral dos Estados Unidos, todos denunciando, junto a outros autores, que aqui seria uma lista inesgotável, a situação que vivenciamos nos dias de hoje. E aí situaríamos apenas para a contextualização do nosso argumento. Vivemos hoje o início do terceiro milênio. Esperado, almejado, sonhado, muita gente ingenuamente acreditava que o virar da folhinha iria se traduzir numa espécie de varinha mágica para que de repente a gente pudesse ter uma sociedade melhor, mais justa, igualitária, uma maravilha, né? E muitos de nós hoje estamos até desanimados diante do que vemos, mas a gente tem que lutar contra esse desânimo que muitas vezes se abate sobre nós. Daí a importância do tema do nosso congresso, não é isso? Sobre a Terra e sobre esse momento de regeneração pelo qual a Terra passa. Pois é, o quadro, pelo menos aparentemente, não é tão de regeneração, está mais para provas e expiações mesmo. Porque a gente vê o quê? A desigualdade socioeconômica ainda muito forte. A separatividade, atitudes extremamente radicais de separatividade. Convivemos com a cultura da morte, da destruição. Convivemos com a crise de valores que nos apresenta gerações e gerações de criaturas absolutamente cínicas, como diria o Dr. William Damon, em relação especialmente àqueles que seriam os nossos irmãos, lá dos Estados Unidos, quando a sua obra, que se tornou um best-seller, As Grandes Expectativas, denunciava a formação de uma geração, diria ele, de indivíduos cínicos, egoístas e amorais, em virtude da não preocupação com a educação baseada em 3 atitudes que ele já situa como fundamentais, que seriam exatamente os limites, as disciplinas e os desafios. Então nós vivemos hoje um momento extremamente difícil, em que a crise de valores, aliada ao chamado vazio existencial da modernidade, que muitos chamam também de pós-modernidade, isso tudo joga a criatura humana a um imediatismo, a um consumismo, a um individualismo, que aí estão se apresentando nas atitudes mais absurdas. O indivíduo vai ao campo de futebol, que é o que mais move dinheiro no mundo, seguido da droga e em terceiro lugar do petróleo. Ou seja, nós estamos, aí como o país do futebol, o país que vai também mobilizar toda uma
situação em função da Copa que virá para cá. Mas observemos a situação. De repente o indivíduo, ele vai assistir uma partida de futebol, paixão nacional, aquilo que mais move dinheiro no mundo, e ele assiste a partida de futebol e obviamente vai vestido com a sua camiseta, a sua camisa, revelando então a sua adesão. Passa na rua, o outro do outro time olha para ele e pergunta: corintiano? E se ele tivesse ouvido alguma palestra minha, diria assim: sou do time de Deus, porque segundo algumas tradições, Deus é fiel. E aí então, o outro que é palmeirense, saca de uma arma, mata e cinicamente responde: era. É de um cinismo, é de uma desumanidade, é de uma crueldade. Hoje se mata por qualquer motivo, se violenta por qualquer motivo, e hoje o assassino pode estar ao nosso lado. Não aqui, não se aperreiem, não fiquem constrangidos, né? Pode estar no ônibus, pode estar no banco da faculdade, a gente não sabe mais o que está acontecendo com a humanidade. Tem hora que bate um desespero. Porque o homem, de repente, aquele que é o assassino brasileiro, saiu há algum tempo atrás a definição, todo mundo deveria pensar assim: deve ser preto e nordestino. Não era não, viu? E com pouco estudo, não. Quando saiu, saiu branco, réu primário, o assassino, branco, réu primário e pelo menos com nível médio. Ou seja, nós nos encaixamos perfeitamente aí, pelo menos nesses itens do perfil. Então nós não sabemos mais quem é a pessoa, não sabemos mais quem é aquela criatura que pode de repente se converter num assassino. Então hoje vivemos um momento de crise realmente de valores, e dentro dessa crise de valores, a grande crise da falta de lideranças. Nossos ídolos, diria o poeta e compositor cearense Belchior, nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam não. E mais adiante na própria música, ele vai dizer: hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, porque nós repetimos os erros, nós repetimos as dificuldades, nós não conseguimos dar ainda o chamado salto de qualidade nas mudanças de profundidade, nas mudanças estruturais, em termos de indivíduos, de pequenas coletividades e hoje, em pleno terceiro milênio, na chamada ordem mundial. A grande ditadura do mundo ainda é o vil metal. Por isso, ao nos debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos, especialmente na questão 685A, encontramos Allan Kardec discutindo acerca da lei do trabalho, fazendo um comentário muito atual, mas de uma atualidade profunda, quando ele, ao ponderar sobre a questão da própria assistência em relação ao idoso, da justiça social, ele vai nos dizer, e aqui leremos, para que possamos ter a coerência com o próprio texto. Ele vai dizer o seguinte: a ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidades de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. 2 pontos: a educação. E aí ele vai dizer: não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aí vem a questão mais atual ainda. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato.
As perguntas de Allan Kardec estão afinizadas, estão identificadas com as questões que os grandes autores hoje, mais voltados a uma visão menos consumista, materialista, economicista, mais humanista, mais preocupada com o futuro da humanidade, vão nessa mesma direção. O que fazer e o que dizer dessa massa jogada todos os dias, porque aí a turma continua crescer e multiplicar. Então a turma continua aí, firme e forte, né? Então as criancinhas estão chegando, aí estão as crianças jogadas, muitas delas nas ruas, muitas delas institucionalizadas desde cedo, e muitas delas abandonadas desde cedo nas próprias instituições, entre aspas, ditas muitas vezes escolares, mas onde o despreparo com a formação do homem, ali muitas vezes se encontra, formando uma geração estranha, agressiva, destituída muitas vezes da sua própria identidade de ser humano integral, de emoção, né? Eu assisti há poucos dias uma situação muito curiosa. Todo mundo aqui sabe, porque o Brasil todo sabe, quem anda pela internet no Movimento Espírita sabe que eu sou avó, né? E ser avó é a melhor coisa do mundo, sem dúvida alguma, é uma bênção de Deus para nós. E aí, a minha ilustre neta, de 2 anos de idade, está na escola. Eu acho um crime, mas tudo bem, né? A mãe quis colocar e lá está ela na escolinha. Ela, por enquanto, está 3-2 em mordida. Ela deu 3 e levou 2 mordidas, né? Está ganhando ainda no placar, 3-2, né? Mas eu achei interessante isso, que eu chegava para deixá-la na escola, e estavam as coleguinhas dela, né? Inclusive a que mordeu, né? Então, quando ela foi chegando, 2 anos, vi a turma tudo de 2 anos, ela foi chegando, a professorinha da sala, muito ingênua, com muito carinho, foi colocá-la numa rodinha, junto daquela que era a agressora infantil. Bichinha. E aí, quando a bichinha foi ingênua, mordida, mas foi, e que foi dar a mão, recebeu o primeiro bullying. A criança olhou para ela e disse: não. Então a professora, mais ingênua ainda, foi dar para outra, que é a irmã da primeira, que foi a mordidora. E aí a outra olhou para a irmã disse não, ela disse não também. Eu olhei a cena e disse: meu Deus! Aos 2 anos de idade, a primeira vivência do bullying dentro da sala de aula. Então, nós hoje vivemos a grande crise que é econômica, que é política, que é de escala mundial, mas vivemos principalmente a crise ética e a crise pedagógica na escola e a crise educacional, que é maior ainda, em todas as instâncias e em todas as instituições. Portanto, a pergunta de Allan Kardec está clara, está para nós posta de uma maneira instigante, provocativa. Como é que nós podemos nos admirar das consequências que hoje o mundo nos apresenta, que os nossos filhos estão apresentando, que as nossas criancinhas estão manifestando, porque estão desde cedo também, de 7 da manhã às 7 da noite, dentro de uma instituição, vivendo muitas vezes as dificuldades das próprias instituições em manter um trabalho pedagógico coerente, das nossas crianças que muitas vezes são alijadas de processos de formação, em termos de educação moral, porque os seus pais não têm tempo de pensar sobre isso. Não tem tempo, porque estão muito mais preocupados em, desde cedo, darem o encaminhamento dos seus filhos para o aspecto meramente mercadológico ou de formação profissional com vistas à segurança do futuro. Preocupação, sem dúvida, que deve existir, mas não em termos de exclusividade. Então, há de fato algo que deve ser parado para pensar, deve ser refletido, deve ser questionado o que está acontecendo com a educação. Nós, da área pedagógica, costumamos dizer que a educação é a chamada terra de ninguém, todo mundo se mete nela. De repente a gente tem educação vinculada a tudo. Lá no meu estado tem inclusive educação fiscal, que é para poder você pedir a nota fiscal, para poder o governo recolher melhor. Recolher mais, né? Então tudo tem educação. O povo se mata no trânsito, educação para o trânsito.
Não é isso? A turma está aí na licenciosidade, educação sexual. A turma está aí jogando as garrafinhas, os dejetos, educação ambiental. Maravilhoso, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Mas a gente volta à colocação kardeciana contida no comentário à questão 685A. Não se trata aqui de se discutir educação intelectual, e nós diremos daqui a pouquinho por quê. Mas Kardec está preocupado com o quê? Com a educação moral. E ele vai então nos dizer que quando esta arte, a arte da educação moral, for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos, nos diz ele, que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. Vejam agora o que Allan Kardec nos diz em 1857. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. E a síntese, nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Observemos que o nosso codificador situa a questão da educação como a base da segurança de todos. Por isso não adianta investirmos, todos nós, investimos tanto na parte material da vida, no que diz respeito às nossas conquistas, mas nós enfrentamos a cada minuto o perigo oriundo daquilo que Allan Kardec coloca, a massa, e não é só a massa sob o ponto de vista da população social e economicamente carente ou popular. Não, aí se fala em qualquer criatura que não recebeu, que não está recebendo, os processos formativos no caráter, do caráter, os processos formativos mediante valores e mediante a ação, em especial, da família, das escolas e das instituições. E nesse sentido, nos compete a nós, os espíritas, uma grave tarefa, como nos situa o Espírito Emmanuel na obra Vinha de Luz. Aos espíritas cabem tarefas muito grandes, sob o ponto de vista da responsabilidade, por algo que Emmanuel ainda situa no mesmo livro, pelo patrimônio que nós já temos de informações. E este patrimônio, situa o benfeitor espiritual, está acima daquilo que denominaríamos uma cultura normal, entre aspas, vulgar também, entre aspas. Ou seja, o espírita é alguém que recebe um contributo dos imortais, sob o ponto de vista de novas ideias, paradigmas completamente diferentes, olhares completamente diferentes. E é exatamente aí que situa a filosofia espírita, que se situa a filosofia espírita da educação. Porque a filosofia espírita da educação não toma um homem, toma um espírito como ponto de partida. Ou seja, nós, cuidado com o que vão ouvir, não somos nem homens nem mulheres, nós estamos homens e mulheres. Tá? Nós estamos homens e mulheres porque nós estamos em processos. Então vamos começar agora, como dissemos, no Livro dos Espíritos, com base nele, a ver as bases da filosofia espírita da educação. Toda e qualquer reflexão em torno da educação faz a primeira pergunta básica, elementar: o que é o homem? E a outra pergunta: para que este homem deve existir na Terra? Porque a educação, ela está presente em todos os grupos sociais. É uma praxis humana. Ela está em todo e qualquer grupo, em todo o tempo e em todo espaço, ou seja, em toda a história e em todas as culturas. Desde as formas mais elementares da imitação, da memorização, a sofisticação dos dias atuais, com o uso principalmente dos recursos avançados da tecnologia da informação. Mas é importante registrar que esse processo, na ótica espírita, tem um outro sentido, porque para a doutrina espírita, a pergunta que é o homem começa a ser respondida, em especial, questões 132, 133 do Livro dos Espíritos. O homem é um espírito imortal, criado, aí começa, simples e ignorante,
Todo mundo adora, né? Que maravilha. Gente, tudo simples e ignorante. Mas todos criados para a perfeição. Que maravilha. O ponto de partida é o mesmo e o ponto de chegada é o mesmo. E o processo envolve um esforço individual. E o problema é o processo. Ou seja, criados simples e ignorantes, muitos de nós continuamos teimosamente dizendo: quero permanecer ignorante. Quero permanecer do jeito que eu estou. Eu não quero evoluir, eu não quero progredir. Nós temos muita gente complicada. E alguém pode dizer: mas entre espíritas não, é equívoco. Ainda encontramos entre nós os que dizem assim: este problema vai para a próxima encarnação. Cartão de crédito reencarnatório. É triste, mas é verdade. Tem gente que diz: não, esse problema nem pensar, joga. Cuidado, gente, o juro é grande também, viu? Não pense que só porque é cartão de crédito espiritual que vai haver o quê? Vamos abonar a dívida. Não, o negócio vai rebolando, rebolando, e quando a gente pegar a fatura, ai meu Deus, só Jesus, né? E quando a gente pega a fatura lá em cima, que o Senhor olha, aliás, nos mostra, e nós olhamos: Senhor, eu quero nascer canceroso, eu quero ter HIV, eu quero ter tudo. O Senhor diz assim: não, meu filho, vai ser espírita só, vai ser médium, vai ser palestrante espírita, pesquisador, né? E os mais endividados, ele vai dizer assim: vai ser dirigente. Mas brincadeirinha, viu, Sérgio? Viu, lindo? Nós estamos na mesma situação, meu filho de débito, na mesma lista, a Serasa espiritual. SPC espiritual, é uma tristeza. Então vamos lá. Simples e ignorantes, destinados à perfeição. Qual é o problema? É o meio. O meio. Porque era tão bom se a gente pudesse, de repente, deixar de ser simples e ignorante. Para quê? Para ser perfeita. Kardec perguntou isso. E por que Deus não já faz a gente perfeita? Resposta dos Espíritos: porque é cada um que vai construir-se enquanto individualidade. Então, vamos lá, nos acompanha agora no raciocínio. E eu aprendi com o meu querido e amado Haroldo: não só raciocínio, sensibilidade também. Divide o cérebro, uma parte grega, outra parte judaica. Então, pensamento e sentimento, legal? Vamos lá. Então, criados simples e ignorantes. E o livro dos Espíritos diz: para se instruírem. Ninguém lê isso daí. Simples e ignorante para se instruir. Aí já começou a preguiça, né? Meu Deus do céu. Meu filho uma vez perguntou para mim: mamãe, não tem alguma profissão que a gente possa exercer sem estudar? Eu disse: tem. E quando eu coloquei para ele, ele ficou horrorizado. Mas você tem, mas não é isso. A gente nasceu para se instruir. Agora a gente pode até se animar. Tem uns estudiosos aqui, uns CDFs, né? Deve ter um CDF aqui. Espírita adora estudar demais, né? Tem o CDF, tem o CDA, tem o CDT. Depois vocês pensam aí o que é que eu estou dizendo, tá? Então, o que é que ocorre? Para se instruir, todo mundo se anima. Aí continua a resposta: nas lutas, meu Deus, e tribulações, Senhor, chega a dói na vida corporal. Aí a gente leva um susto: mas Senhor, não dá para a gente fazer tudo lá em cima, que deve ser bem mais fácil? Resposta: não, meu filho, tem que descer mesmo, tem que vir, tem que entrar na carne mesmo, né? E aí vem a colocação, que essa é mais dolorosa, chega a dar aquele frenesi, né? Para que nós, a partir desse processo de instrução, nas lutas e tribulações da vida corporal, assumamos o nosso papel na criação. Isso é lindo, isso é judeu, né? Ai, que lindo, Haroldo, isso é judeu. Então, assumir o nosso papel na criação. Não dá nem para dizer assim: Senhor, eu não quero papel nenhum, não. Porque o problema nosso é que existir para nós não tem test drive. Não dá para a gente exercitar um pouquinho, dirigir um pouquinho, né? E dizer assim: Senhor, não gostei, não. Não tem isso, não. Nascer, ou seja, existir é uma fatalidade. Esta é a primeira. Aí eu fiquei feliz quando Joana de Ângeles diz: qual é a segunda? É ser feliz. Ai, meu Deus, que alegria. Nascer, ou seja, ser criado, existir é uma fatalidade. Deus nos criou, não nos pediu permissão. Claro, a gente não existia, como é que ele ia pedir? Então Ele nos criou. E quando a gente foi criado, a gente não pode dizer para Ele: Senhor, eu não quero não. Já está, meu filho, é tarde.
tarde, já está lá. E aí ele disse, agora vai, simples e ignorante, meu filho, mas vai ser perfeito, que é o teu destino, vai. E a grande pergunta agora é, vai como, Senhor? Como é que eu vou? E a resposta está lá, 167 é a questão do livro dos Espíritos, se tic e teco estão alinhados na minha cabeça a esta hora. Vamos lá, objetivo da reencarnação. E os Espíritos começam logo respondendo, expiação. Eu fiquei traumatizada quando eu li isso pela primeira vez. Disse, nossa mãe, eu descobri que é por isso que espírita adora dizer que está espiando. Como é que vai a sua vida? Nas lutas, nas expiações e provas. O espírito adora isso, né? Aí qualquer coisa ele está espiando, qualquer coisa ele está espiando. Perdeu o emprego é expiação, era preguiça, né? Tem um filho mal educado, aí ele diz, é expiação. Não, é falta de orientação ao menino mesmo, não é isso? Perdeu determinados haveres, é porque aplicou errado, e assim vai, né? Então a gente tem sempre a desculpa da expiação. E aí só depois que eu tive uma leitura mais aprofundada da obra O Céu e o Inferno, que eu amo de paixão, é que percebi que expiação pode ter um sentido um pouco mais refinado. A expiação como consequência dos seus atos. Porque a gente, quando ouve expiação, vai dizendo logo que parece que lá vem de cima para baixo, Deus rebolando para cima de nós. Tome, vai evoluir, simples e ignorante, tome, parece um chicote. Mas não é o chicote não, no lombo do bicho. É o quê? É a consequência da nossa própria ignorância. Por isso que no Código Penal da Vida Futura, Kardec é matemático. O espírito que tem 15 imperfeições sofre 15 vezes mais. É bom lutar, vai diminuindo, meu irmão, vai diminuindo, né? Então é matemático o negócio, então é verdadeira a resposta. Expiação não é só naquele sentido de, tá aí você, viu? Errou, tá aí, você agora vai pagar, porque a gente sempre liga a expiação a pagar alguma coisa, né? Tanto é que quando a gente recebe a fatura do cartão de crédito, a gente já olha e diz, é expiação, mas não, é porque a gente comprou, não avaliou, tinha lá linha de crédito, aí você foi, e a consequência vem. Então não só a expiação na perspectiva de resgate, como a gente gosta muito, mas na perspectiva simples de consequência. Escolheu ruim, meu filho, pronto. Escolheu errado, lá vem a consequência. Mas não tem só a expiação, graças a Deus os Espíritos foram adiante e colocaram o quê? Melhoria progressiva da humanidade, ponto. Pergunta, sem isso, onde a justiça? Tome na cabeça. Onde a justiça? Porque criado simples e ignorante, a gente tem que chegar à perfeição. Senhor, como é que eu faço isso? Tu me dás uma missão impossível, sem Tom Cruise junto de mim, por exemplo? Não é verdade? Então, cadê? Como? Como é que vai se dando esse processo? Aí já vem. O processo chama-se experiências reencarnatórias. Os professores aqui presentes, os pedagogos, né? Janine vai se animar agora com o que eu vou dizer, né? Na verdade, hoje, a minha leitura sobre as reencarnações é a seguinte: nós, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, melhoria progressiva, expiação, nós vivenciamos o processo pedagógico nas reencarnações. As reencarnações, assim, elas são, olha que lindo, Janine, cenários de aprendizagem. É chique, né? Eu também achei chiquérrimo, tá? Cenários de aprendizagem. E da mesma forma que a gente se matricula na danada da escola, no danado do sistema educacional, vai ter que estudar o quê? Português, matemática, geografia, história, física, química, biologia. A gente não tem que pagar isso tudo? Muito bem. Os cenários de aprendizagem nossos, na perspectiva da educação moral, tem outras disciplinas. Respeito, perdão, indulgência, sacrifício, abnegação. Eu só fico preocupado com quem organiza esse currículo lá em cima quando a gente vai reencarnar. Oh, meu Deus do céu, né? Porque aqui na Terra, quando a gente se matricula, a gente diz assim, eu quero cancelar. Não é? Eu quero trancar o curso. Tem gente que passa 20 anos, agora não, porque já tem um jubilamento, né? Mas tinha gente que passava 20 anos num curso de 4 anos, não é verdade? E a gente não tem chance mais nem de dizer assim, eu quero trancar, senhor. Não tranca não, a disciplina só tem
uma via de entrada e uma via de saída. Você tem que aprender. E isso tudo porque nós somos seres, entre aspas, programados para aprender. Temos um aparato biopsico, sócio-espiritual, psicológico, moral, de aprendizagem. E aí nós vamos nos cenários de aprendizagens, que são as reencarnações. Nós vamos então procedendo àquilo que Allan Kardec tão bem explora na parte terceira do Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo referente à lei de progresso. Nós estamos então matriculados nessas disciplinas todas, mas o nome do curso é Progresso Espiritual. E esse progresso nos esclarece a doutrina espírita. Se bifurca, é progresso intelectual, progresso moral, e converge, é progresso espiritual. Mas o progresso intelectual, Allan Kardec comenta, e os espíritos também, esse está sempre se processando, por uma razão muito simples. Nós estamos na experiência terrena, enfrentando o quê? Necessidades, problemas. E nós temos um aparato de personalidade, que é a marca em nós da experiência divina do Criador, que se chama curiosidade. Nesse sentido, o Senhor beneficiou mais aqueles que estão estagiando em corpos femininos. E por raiva do Senhor, os homens sempre colocam as mulheres como as culpadas nas tradições. Então é Eva na tradição judaica. Quem mandou ser curiosa, danada? Foi curiosa. É Pandora, na tradição grega, quem mandou abrir a caixa, que não devia, né? Mas a gente sabe que a curiosidade é um móvel, é o motor propulsor do conhecimento. Então, o progresso intelectual... Amém, chegou a água. Eu falava, dividia o cérebro e orava. Água. Você é um bom médio, César. Então... ou então bom leitor de pensamento. Então o que é que ocorre? A pobre da Eva, curiosa, e a pobre da Pandora, cada uma numa cultura, né, nos relatos mitológicos, também curiosa. A curiosidade é o motor do conhecimento. Então esse motor do conhecimento, aliado a quê? À necessidade, aos problemas, muitos problemas. Então o homem teve que desenvolver naturalmente o seu potencial intelectual. Basta dizer que esta corrida pelo desenvolvimento intelectual faz com que a gente possa afirmar que, em especial, de meados do século passado até agora, nós caminhamos muito mais do que a gente caminhou por exemplo, 1950 para trás. Ou seja, a gente pegou, a gente potencializou aí e a gente está em franco progresso intelectual. Mas Kardec e os espíritos disseram, o progresso moral, esse coitadinho, meu Deus, como é difícil. Porque isso requer estímulo, mas não é só estímulo, isso requer vivência, isso requer trabalhar à vontade, isso requer mudança de hábitos para aquisição de hábitos novos. Então o progresso moral situa o Livro dos Espíritos, parte terceira. Ele precisa existir, ele deve existir, é a educação que fará esse processo para que o progresso de fato ele possa ocorrer. O progresso intelectual engendra o progresso moral, porque nos ajuda a compreender melhor a distinção entre o bem e o mal. Mas é esse o papel dele. O outro, o progresso moral, ele precisa ocorrer, ele precisa estar em nós como proposta de vida. E aí nós continuamos com o próprio Allan Kardec. O progresso moral, a educação moral, deve ser realizada não apenas pelos livros, não apenas no plano da compreensão. É preciso que esta compreensão se converta, ou seja, internalizada por nós, e a partir dessa internalização que ela possa se expressar. E essa expressão vai se dar através dos nossos sentimentos e principalmente das nossas ações. Embora, muito antes de Goleman, Daniel Goleman, toda aquela febre do final dos anos 80, início dos anos 90, da inteligência emocional, nós já ouvimos Jesus perguntar, por que pensais mal em vossos corações?
Ou seja, a gente não pensa só na cabeça, a gente pensa na cabeça e pensa no coração. E ele diz mais ainda, porque do coração procede. Aí vem a reca de coisa triste que a gente faz. Os adultérios, as fornicações, os roubos, né? As atitudes equivocadas. Então é preciso parar para refletir. Progresso moral, educação moral. E aí nós vamos buscar agora a ajuda da última obra da codificação, ou seja, a Gênese, que possui em seu último capítulo, o 18, um item chamado a geração nova, e em alguns lugares a nova geração. E Allan Kardec, após discorrer sobre todo o processo que ocorrerá, como já está ocorrendo, de progresso, inclusive sob o ponto de vista das manifestações materiais do globo, ou seja, tudo aquilo que nós estamos vendo. O Etna voltou, ele acorda de vez em quando, né? É lindo ele, de longe. De longe, o vulcão, lindo de morrer, acho lindo, eu particularmente gosto. Então, do fogo, acho lindo. Mas eu sempre digo, acho lindo ele na televisão. Lá longe de nós, né? Inclusive, só um parênteses, né? Quando Deus fez o Brasil, né? E foi fazendo o mundo, e aí ele dizia assim, bota tufão aqui, bota vulcão lá, bota tornado não sei aonde. Aí um anjo do Senhor, que era meio encrenqueiro, olhou o Brasil e disse, o senhor não vai colocar nada aqui? Aí dizem que ele teria dito, basta o povo. Basta o povinho que eu vou colocar lá. Mas isso é brincadeira, né? Espiritamente, então, eu vou corrigir a piada. Basta aquele povo para que se torne o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Porque se eu não corrigir, César, mas nunca me convida. Por isso que eu fiz essa correção. Então, meus amigos, é o progresso moral, é a educação moral. Na nova geração, então, antes é o item sinais dos tempos. Essa confusão toda desse povo. Inclusive me perguntaram assim um dia desse, o que é que você vai fazer no dia 22 de dezembro de 2012? Eu disse, comemorar 30 anos de casada com o mesmo marido. Aí eu pensei assim, o mundo vai acabar dia 21. Eu disse, vou antecipar. Vou antecipar a comemoração no dia. Que loucura, né? Aliás, muita loucura que tem por aí a esse respeito. Kardec colocou isso, tudo está lá. É só a gente ler Sinais dos Tempos. Aí a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Mas o outro item, dizíamos, é a geração nova. Nessa geração nova, Kardec também vai nos dizer que Deus vai mandar para a Terra muitos espíritos que já têm conquistas definidas lá de outros lugares, em outros planos. Aí tem gente que já se apavora, diz, ai meu Deus do céu, lá vamos nós para o quê? Os exilados da terra. Inclusive eu já soube que tem gente fazendo pacote, para ver se vai, pelo menos um grupinho. Lá no Nordeste a gente já está se organizando, porque a gente é muito amoroso, né? A gente é muito próximo um do outro, então a gente já está organizando, né? um grupo. Muito bem, então o que é que ocorre? Vem de fato a nova geração, mas essa nova geração já vem com conquistas. Olha aí, educação é o quê? Hábitos adquiridos. Estes que virão o quê? Com hábitos já adquiridos. Tem uma menina que é pintora, muita gente já conhece ela aí da internet, né? Em que eu li sobre ela tem um nome meio diferente, a Criane, se não me engano. E ela então, eu fiquei morrendo de inveja dela, porque ela acorda às 5 horas da manhã para orar. 5 horas da manhã eu devo estar em algum lugar do espaço. Não me acorda antes das 7, pelo amor de Deus, eu não sou espírito superior, de jeito nenhum. A menina, então, acorda às 5 horas da manhã para orar. Eu fiquei com inveja dela. Um dia desse, eu viajei, né, saía de uma dessas atividades espíritas, e eu, com um livro espírita, uma moça, uma jovem senhora, junto de mim, com um filho, um galeguinho. Aí disse assim para mim, a senhora é espírita? Ele disse, sou. Ai, começamos a conversar, esse povo adora conversar com gente espírita, né? E lá para as tantas, ela foi me falar do menino dela. E aí começou a me dar as características do menino. Eu digo, fala-me Jesus, eu estou vendo um da nova geração. Aí fui olhando para o menino, né? Fui olhando para o menino, disse que o menino aos 2 anos de idade olhou para ela e disse, mamãe, eu morri. Descreveu todo o processo de desencarne quando era soldado russo. E com pouco mais de 3 anos disse para ela, mamãe, eu preciso me formar em Direito.
Eu preciso ir para a Alemanha, porque eu tenho uma missão na Alemanha. Aí ele disse, a senhora está viajando com ele para quê? É o aniversário dele, coisa e tal. E eu comecei, você sabe que mulher não é curiosa, né? Comecei a conversar. Eu perguntei como é que ele quis comemorar. Ele quis comemorar o aniversário dele assim, e o menino lá olhando pela janela do avião, tudinho, e eu olhando para o menino, né? E aí, então, ela disse, não, ele me pediu para comemorar o aniversário dele, eu estou levando ele para Fortaleza, afinal de contas ir para Fortaleza é sempre uma benção, né? E aí então o menino, disse ela, pediu para mim o seguinte, mamãe, eu quero comemorar meu aniversário, quero passar o dia numa creche pública para cuidar das crianças. Eu disse, como é o nome dele mesmo? E anotei. Eu disse, daqui a 10 anos eu vou saber onde é que ele está, né? Eu quero saber se eu vi com os meus olhos uma criança da nova geração. E eu comecei a perguntar para ela como é que ele era. E ela foi me dando todas as características. Nossa, que cartaz discreto, né? Todas as características da chamada nova geração ou geração nova. O menino tem hábitos de previdência, como diz Kardec, de ordem, de respeito, é estudioso, um sentimento natural de espiritualidade, de fraternidade, de preocupação com o outro. Eu disse, meu Deus, tu me estás dando a oportunidade de ver, Senhor. Deixa eu anotar o nome do menino, caso que eu pegava CPF e identidade, para eu acompanhar ele melhor daqui a uns 10 anos, eu tenho anotado. E eu fiquei lembrando exatamente das características da geração nova que Kardec nos apresenta em a Gênese. Mas aí ele diz que não somente esses serão os construtores do mundo de regeneração, que já estão espalhados aí, na ciência, na filosofia, nas artes, nas tecnologias variadas. Diz Allan Kardec, todo aquele que desejar imprimir a si próprio o programa de educação moral e fizer o esforço no sentido da sua transformação moral, esse ficará na Terra. Pronto, a gente já tem o quê? Um programa, Minha Casa Minha Vida, na Terra. Ou seja, a gente vai transformar, vai ser assim, minha transformação, minha permanência na Terra. Então o processo é esse, vem os que já estão com as conquistas, mas nós temos que nos matricular nas conquistas morais. Porque a educação é a chave do progresso moral. Porque a educação significa o ser mais do homem. Trazendo aqui a contribuição do meu querido conterrâneo Paulo Freire. O homem nasceu para ser mais, ser melhor. E o ser mais implica em sua humanidade plena. Então nós que aqui nos encontramos neste congresso, falando sobre a terra de regeneração, a grande, primeiríssima preocupação que deveremos ter é com a regeneração em nós. Porque nós temos o hábito, conversava ontem com o meu querido André Peixinhos, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e numa entabulação de conversa lá na reunião, ele dizia, nós temos o péssimo hábito de querer explicar tudo, não explicando nada. É exatamente assim. Quando a gente fala em progresso moral, em educação moral, em transformação moral, isso não é explicação, isso tem que ser internalização da explicação e expressão para fora da vivência, porque senão o conhecimento em nós será mera filosofia, mera informação. O ciclo do conhecimento envolve a curiosidade, sobre a qual nos referimos, a aquisição das informações, do conhecimento, e ele se concretiza, enfim, na prática. Por esta razão, nos diria então Jesus, que muito, mas muito mesmo se pedirá a quem muito foi dado. E nós temos este patrimônio que é a doutrina espírita, que nos afastou do medo da morte, que nos explica sobre a nossa imortalidade, que nos diz que somos o espírito criado simples e ignorante, destinado à perfeição, e que estagiamos nas reencarnações os nossos cenários de aprendizagem, procurando aí não apenas o progresso intelectual, mas o progresso moral, que significa em última instância a união divina do discípulo com o mestre, conforme nos diz Emmanuel em Vinha de Luz, o alvo a perseguir. Nós temos que buscar aí o exercício da inspiração superior.
Temos que buscar, nesse processo de educação moral, a identificação da sombra que existe em nós, para que nós não a utilizemos como desculpismo da manutenção em nós das nossas imperfeições. Temos que estabelecer Jesus como padrão da nossa vida. E Jesus como padrão significa não apenas senti-lo emocionalmente ou entender algumas coisas que ele falou e propôs, é ter Jesus como referência das nossas atitudes. É aquela questão que o meu querido Alberto trouxe no final da sua alocução. A grande pergunta é: o que faria o Senhor? Porque o Senhor é o padrão de comportamento. Então a educação moral refere-se em nós àquilo que Leão Tolstói denominou a revolução da própria alma. Antes de revolucionar o outro, a vizinhança, a família, os frequentadores da casa espírita, nós temos que revolucionar a nós mesmos, na descoberta do potencial que existe em nós. Porque se fomos criados simples e ignorantes, temos a perfectibilidade a nos aguardar, temos a felicidade a nos chamar para que, como construtores de um novo modo de ser, de uma nova maneira de agir, de reagir, de propor na vida. A educação moral, aquela que nos garantirá a permanência na terra, no mundo de regeneração, é a que exige de nós, então, autoconhecimento. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Nos vai impor que esse autoconhecimento nos revele, então, as nossas necessidades, as nossas limitações, mas principalmente, e no decorrer da resposta de Santo Agostinho à questão 919, o exercício da vontade. Tudo poderá acontecer em nós, mas tudo poderá ir de água abaixo, retardar o nosso processo, quando identificarmos o homem velho, aquele homem que coloca a culpa em todo mundo. Para encerrar, nós temos duas opções. Na nossa condição de espíritos imperfeitos, que carregamos as nossas defecções morais, a nossa sombra que nos acompanha há tanto tempo, e ainda aqueles desejos, muitas vezes fugidios de luz, nós temos dois caminhos, duas respostas. A primeira está naquele paralítico na piscina de Betesda. Quando o Senhor se aproxima dele, havia a tradição de que um anjo do Senhor viria balançar as águas, e quem caísse ali primeiro ficaria curado. E aquele homem que era exatamente um paralítico, e Jesus o questiona, e ele vai colocar a culpa nos outros. Ninguém me carrega para lá. Se fosse eu, já estava na beira há muito tempo da piscina. Daqui que o anjo balançasse a água e que ele saísse aleijado, se arrastando para chegar na piscina, acabou, não tem mais manifestação da cura divina. Então era para ficar ali. Mas a resposta dele para Jesus, foi: ninguém me carrega. Que sim, tudo bem, ninguém lhe carrega, meu filho, mas é para você estar lá. Nós, ao invés do paralítico da piscina de Betesda, somos convidados na nossa educação moral não a colocar a culpa nos outros, nos traumas, nas faltas, nas defecções, no passado, no chefe, no patrão, na mulher, nos filhos, longe em Deus. Longe disso, procuremos então aquele cego da estrada de Jericó, que começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tende pena de mim. Mas ele deve ter gritado tanto, que o Senhor perguntou: quem é? Era o cego Bartimeu. E quando o Senhor chega junto dele: que queres que eu te faça? E ele responda: que eu veja, Senhor, dai-me esta graça. Nós somos então convocados nas fileiras do Espiritismo a exercitarmos o olhar crítico sobre nós mesmos, e identificando as nossas dificuldades e defecções, que possamos, em nossas preces, em nosso recolhimento, em nosso processo de autoiluminação, todas as vezes que nos sentirmos em momentos difíceis de escolhas, de decisões, que procuremos, na imagem do cego de Bartimeu, o cego Bartimeu da estrada de Jericó, gritar ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E Ele nos procurará e nos indagará: que queres que eu te faça? E que nós possamos dizer a Ele, nas nossas lutas pela nossa própria autoiluminação: que eu veja, Senhor,
que eu veja meus erros, que eu veja as minhas limitações, que eu veja os meus equívocos, mas que eu também veja toda a capacidade de superação que Deus instalou em nós, porque afinal de contas, mesmo diante de todas as nossas dificuldades, o Senhor soube erguer no Sermão da Montanha a sua voz para nos dizer, numa declaração de amor: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Muito obrigado.